pergunta a vocês. Certo. Deus muda? Uma pergunta muito bom. Então, Deus, né, nós pensamos que nós conhecemos através dessas escrituras que Ele é o mais poderoso que tem. E, através dessas escrituras, aprendemos que a lei dele e que Ele não muda. Ele é mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não vai mudar o jeito de fazer as coisas. Por mais que as pessoas mudam, Ele vai ser Deus. Ele nunca vai deixar de ser nosso Pai Celestial. Ele nos criou e deixou a gente com um plano, não vai mudar esse plano. Bem. Olha, eu tenho outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Josie Smith, né? Smith. José Smith, é difícil Smith, esse é nome. difícil, é. É um novo profeta, né? Assim? Sim. Fala um pouco sobre ele aí. Certo. Sim. Então, como havíamos falado pouco, Deus sempre dá um jeito para que tenhamos de novo o seu evangelho, certo? Então, eu gosto muito de saber que Deus preparou um jeito para que esse evangelho fuera restaurado. De novo, chamaram um profeta. Neste caso, Joseph Smith. E é muito interessante. Primeiro, aconteceu as reformas que falamos faz pouco tempo. Também, algo muito importante é saber o papel dos Estados Unidos aqui. Eles eram o único país nessa época que tinha liberdade religiosa. Então, eram os únicos que eram capazes de ter liberdade de expressão, certo? Cada quem com sua própria crença. E nessa época, muitas pessoas estavam com o desejo de conhecer a Deus. Havia um movimento religioso muito forte nessa época. Havia pregadores de de todas as partes falando do fim do mundo, porque sempre acontecem coisas, certo? Que nos motivam a saber sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E o temor de Deus cresceu nos Estados Unidos. Então, Joseph Smith nasceu... Não, ele morou por um tempo em New York. E Palmyra, New York. E ele sempre viu isso, esse movimento, certo? E ele frequentou muitas igrejas. Mas ele se perguntava, por que tantas igrejas? Por que tanto movimento, certo? Por que tanta diferença de doutrinas? E o que aconteceu? Se só há uma Bíblia, por que a contenda, certo? Então, isso sempre foi a sua pergunta. E Joseph Smith queria saber a verdade. Então, ele frequentava igrejas, estudava muito a Bíblia, porque ele acreditava na Bíblia, certo? E ele seguiu frequentando até que um momento leu na Bíblia uma passagem de Escrituras que eu gosto muito. É Tiago 1:5. Então, não sei se você quer ler. Sim, posso ler. Antes de ler Tiago 1:5, né? Agora nós estamos entrando em doutrina. Seria errado falar de doutrina sem ler a doutrina. Isso. Então, tem algumas doutrinas que a gente queria ler, né? Lá no Efésios 4:5 fala um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí, pulando para Tiago 1:5, fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Sem lança em rosto e ser-lhe é dado. Né? Traduzindo as palavras de Tiago, se nós temos dúvidas, podemos perguntar a Deus. E como você perguntou sobre Joseph Smith, quem ele é? Ele era um jovem com perguntas, dúvidas, né? Mateus, você é uma pessoa mais curiosa, isso é uma coisa boa. Deus gosta das pessoas assim. E por quê? Porque quando nós temos dúvidas, podemos perguntar e achar respostas. E justamente isso que Joseph Smith fez, né? Tinha dúvidas. Nessa época, como o meu companheiro falou, tantas igrejas, tanta confusão,
parecido hoje, né? Muita confusão. Ele perguntava: qual igreja é verdadeiro? Qual é meu caminho de ser salvo? Como você falou, salvação individual. Ele estava preocupado com isso. Como eu posso ser salvo? E ele, né, perdeu o sono por causa disso, pensando só sobre a salvação dele. E aí, ele leu essa escritura e achou muito conforto, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele pensou: isso é eu. Eu estou precisando de sabedoria, vou pedir a Deus, né? E neste momento foi muito importante reconhecer que ele precisava do ajuda do Senhor. E assim, ele foi e buscou um bosque, né? Um bosque perto da casa dele, morava em Nova York, né? Tinha um bosque bem perto, onde ele foi e perguntou a Deus: qual a igreja é verdadeira? Uma oração muito sincera, né? Sozinho. E foi assim que ele recebeu uma resposta bem grandiosa, né? Que era uma visão. Ele viu o Salvador e o Pai. E ele fala sobre esse momento: eu vi um pilar de luz em cima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia pouco a pouco sobre mim. Quando a luz parou sobre mim, eu vi duas pessoas, cuja luz e glória e brilho não têm descrição, pairando no ar em cima de mim. Um deles falou para mim, chamando-me pelo nome, e disse: Joseph, né? Este é meu filho amado. Ouviu. Neste momento, o céu abriu e novamente tinha o amor de Deus para um rapaz que simplesmente orou. Eu já senti a presença de Deus já porque eu toco numa banda gospel lá da Paraíba. Sim. Inclusive, vou até mandar um abraço para ele, o pastor Genildo Pereira. Um certo dia nós fomos tocar numa vigília. Lá o fogo desceu. E quando a pessoa sente a presença de Deus, é como se fosse o seu primeiro amor. Quando você sente ali o primeiro amor de Deus. Sim. Você se arrupeia, né? É incrível, é incrível. Eu senti isso aí. Sim. Eu senti a presença. Isso é maravilhoso, né? Quer fazer um resumo para a família? Posso, seria bom. Então, for my family, we just talked about Joseph Smith and his role in all of this, and we talked about the first vision, if you didn't understand that, and we explained that God called a new prophet in our days, and that prophet is Joseph Smith. Ótimo. Bem, estamos chegando quase no final, né? Sim. Mas eu tenho uma dúvidazinha aqui. Além dessa dúvida, antes de eu falar sobre essa dúvida, ou melhor, fazer uma pergunta, certo? Não é nem a dúvida, é uma pergunta que eu queria entender melhor. Sim. Mas desde já eu tenho vários pastores aí no canal, né? Missionários, cantores gospel, Aham. que sempre nós estamos viajando aí com a banda do cantor Genildo, e nas igrejas, nas cruzadas, sempre eles estão lá dando esse like, se inscrevendo no nosso canal, e para que a palavra de Deus espalhe, né? Aham. E o nosso objetivo aqui é o quê? Ide e pregar o evangelho, né? Isso que é o que vocês estão vindo de longe, não só você, como os que estão aqui nos bastidores, também apresenta aí o nome Sim. do americano que chegou agora. Aham. Tem vários missionários sentados, não vai dar para ver eles, né? Mas estão aqui do lado, o Elder Prizai, nosso amigo Everton e nosso outro amigo companheiro Elder Pinto, que eles estão nos ajudando bastante, que eles chegaram agora também para pregar. E não são daqui do Icó. É verdade. O americano mora onde ali? A cidade? Ele mora no Oregon, uma cidade bem perto da Califórnia. Quer dar alguma palavra? Pronto, deixa para a próxima, né? Sim, Pronto. Pois vamos lá. Para nós finalizar aqui, eu tenho a última pergunta. certo. Eu queria que também você pode fazer um resumo aí, pode ficar à vontade, né?
para a sua família, que eu acredito que a linguagem portuguesa brasileira só é você mesmo que entende da família, né? Na verdade, meu pai, ele serviu missão também lá na Bahia. Ah, que Então, legal. eu acho que ele vai entender bastante. Ok. Mas o resto, de jeito nenhum. Pronto. Tem um aqui. Vou tirar o óculos aqui. A Igreja de Jesus Cristo restaurado. Uhum. O que significa isso? Bom, Eu já ouvi um pregador numa cidade aí, quando nós estávamos viajando, ele falou sobre isso, a Igreja de Jesus Cristo restaurado. foi. Só que ele falou sinceramente, meus irmãos. Não tem. Não entendi não. Eu queria que você me resumisse essa pergunta. Claro. Ok. Sim, então, para começar, devemos saber o significado da palavra restaurar, certo? Então, restaurar é voltar uma coisa a seu estado original, certo? Por exemplo, eu quebrei meu violão e você conserta o violão, certo? Sim. Então, restaurar seria deixar o violão como eu tinha ao princípio, certo? É muito diferente de arrumar ou consertar. Porque consertar talvez você modifique algo, né? As cordas ou algo, mas restaurar é diferente. Reformar e restaurar também é muito diferente. Então, quando falamos da igreja restaurar Jesus Cristo, falamos que a igreja hoje em dia, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a mesma que Jesus Cristo estabeleceu na sua época, tendo os mesmos alicerces, como os profetas, os apóstolos, a autoridade de Deus, revelação. Ainda algumas coisas talvez podem mudar, certo? Nossas circunstâncias, os programas, mas o foco é o mesmo, certo? Ajudar as pessoas a aumentar sua fé em Jesus Cristo e perseverar na sua fé. Então, o foco é isso, certo? A igreja sempre está focada em Jesus Cristo, em que cada um de nós somos filhos de Deus. E também falamos ao princípio das famílias, certo? O foco da igreja é isso. E sempre foi o foco de Deus isso, certo? As famílias. Então, nós acreditamos que as famílias podem ser eternas. Que a salvação é individual, certo? Mas nossa exaltação ou nossa vida eterna pode ser em famílias. Podemos morar com nossas famílias em um futuro para sempre. Se nós fazemos cada um nossa parte, certo? Todo isto graças a que Deus tem profetas, tem autoridade, tem apóstolos e revelação. Exatamente. Amém. O anjo da igreja, né? O anjo da igreja é o próprio pastor, é o servo que vocês andam aí pregando, o missionário, né? Uhum. E tem a parte também do anjo da igreja, né? Que o anjo da igreja são vocês que chegaram aqui naquele dia, ganhei esse presente, né? Sim. Já semeou já a palavra, então vocês estão saindo e fazendo a vontade do Pai. Sim. E restaurando também, estamos falando de restauração, e restaurando também muitas vidas, viu? Que às vezes uma pequena palavra que você chega e passa para a pessoa se renova. Uhum. E agora aí eu entendi bem isso aí, certo? Como vocês têm orado de chegar em casa, Sim. isso aí com certeza é a norma, né? Norma da igreja. Vocês têm o horário de chegar em casa. Enfim, com certeza hoje vocês já andaram bastante fazendo a vontade de Deus aí. Sim. Eu vou encerrar esse papo, né? Que foi bem aproveitoso. Foi um papo que confesso para vocês que eu aprendi muito nesse tempo com vocês. E eu quero estar com vocês aqui mais ou menos 10 a 15 minutos para nós fazer um lanche.
Tá certo? certo. E se você quiser fazer algum resumo, vocês quiserem fazer algum resumo para a família de vocês, para nós enviar também aí O mundo a obra de inteiro. Deus que vocês estão fazendo, né? Que é a Sim. obra. Isso eu acho muito bonito. Você tem 20 Tenho 20. 19. 29. São muito novos, viu? E os demais aí? 20, 19 e 14, nosso amigo Everson. 20, 19, 14. Vocês Sim. estão formando aqui um missionário na nossa cidade, né? Com certeza. Isso é grandioso. Eu quero depois saber mais um pouco sobre você, viu? Sim. Pronto. Nós estamos falando aqui, pessoal, por conta que tem uns missionários aqui nos bastidores, né? Quiser fazer um resumo para nós encerrar? Claro. Viu? Só gostaria de agradecer muito por ter a gente aqui nesse podcast, A porque honra é minha, meu irmão. é importante que as pessoas saibam quem nós somos. Como a igreja é bem nova aqui no ICO, pessoas acham que a gente vende coisas ou que nós somos de outra igreja, ou eles não entendem. Mas nosso propósito é chamar as pessoas para que eles possam chegar mais perto de Deus. E essa é a oportunidade de explicar isso foi essencial. E doutrina é importante e nós podemos ser mais felizes ao buscar doutrina certa. Verdade. E o resumo é que nós somos felizes, nós saímos de nossos lares, nós não recebemos por isso. Nós fazemos isso porque a gente achou nosso próprio testemunho nessas coisas, né? Nós levamos sério o convite que Tiago faz, né? Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E se nós pedimos a Deus, podemos receber nosso próprio testemunho. Aquele calor no peito, arrepiar. E é uma confirmação. Se nós fazemos isso, não tem mais dúvida. Como você fala sobre Moisés, né? As pessoas que estavam lá com Moisés, não dá para ter mais dúvidas sobre aquilo. E E eu, a carne tomando e pronto, voltou. desligou aqui. E tinha desligado aqui o microfone. E a sua colocação aí sobre Moisés, que eu também fiz a minha, é impossível a pessoa duvidar, né? Sim. Mas a carne é tão fraca, É. que mesmo você vendo o milagre de Deus ali sobre Moisés, Aham. ainda a pessoa cai, Cai. não acredita, né? Sim. E é porque a Bíblia fala, se nós tiver uma fé de um grão de mostarda, nós move as montanhas, né? Sim, as Assim? É montanhas. incrível. Continua, pode continuar. Sim, e eu só gostaria de dizer que convidar as pessoas Pronto. de buscar Cristo. E assim nós achamos uma vida mais feliz. E sou feliz por ser missionário e por estar aqui. Ótimo. Posso acrescentar algo? Pode? Pode ficar à Então- vontade, pode ficar à vontade. Quero compartilhar meu testemunho e talvez possa fazer em meu idioma também. Pode ficar à vontade. Está bom. Então, como missionário, sou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado também por a oportunidade de compartilhar. E só queria compartilhar que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, que Deus nos ama a cada um de nós. Sei que Ele pode fazer-nos sentir seu amor. Sei que Jesus Cristo é real, que Ele pode ajudar-nos a voltar à presença de Deus. E sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que agora em dia temos guias, temos profetas de novo. E também que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Então, sempre, como diz meu companheiro, sigamos esse convite de procurar sempre a Cristo, certo? Não ter preconceitos, receber a palavra e seguir o conselho de Tiago. Sempre pedir a Deus e Ele vai, ao seu tempo, dar-nos uma resposta por meio de sentimentos, pensamentos ou uma voz clara, pero muito silêncios. Então, eu sei que esta é a igreja verdadeira de Jesucristo. E saludo a minha família.
estoy muy feliz de ser misionario y sigan adelante. Sé que Dios siempre va a darnos felicidad en nuestras vidas y esta es la obra de Dios. Esse era meu testemunho. Show. Amém, meu filho. Amém. Resumir? Não, só gostaria de dizer algumas poucas palavras em inglês. Né? Sim. I'm grateful for the church, I'm grateful for this opportunity, and I love my family. E é isso. Pois então pronto, por hoje é só, pessoal, e aguardo que vem mais novidade aí com esses missionários, viu? Beleza? Sim, pessoal, pois muito obrigado, certo? E sim, sobre a igreja de vocês, né? Vocês estão localizados na Francisco Maciel, né? Assim? Sim. Aham. Aí, se quiser falar aí o local. Certo. Então, eu sempre me esqueço o endereço, o número, mas muitas pessoas conhecem pelo Padaria de Raimundão, que não é mais padaria. Pronto. É a igreja. Fica perto de um Gillisburg, perto do Mercado do Peixe. Pronto. E assim, Fica pessoas... ali na Francisco Maciel, lá Isso. que hoje a igreja lá é no prédio do Dr. Júnior, né? Isso. Pronto. Nicolau. Ótimo. Francisco Maciel. Isso. Próximo à igreja do... Não, próximo a Mercado do Peixe, Isso. de frente do Disney, né? Aham. Gillisburg, ali. É. Pronto, tá ótimo então. Pois desde já, muito obrigado mais uma vez, viu? Sim. Vocês sempre serão bem-vindos aqui em casa. Obrigado. Não só vocês também, mas como Sim. esses abençoados que eu acabei de conhecer também. Sim. E vamos marcar Seria perfeito. outro dia para nós conversar sobre outro assunto. Que eu acho Ótimo. muito legal isso aí, ok? A gente gostaria. Podemos colocar um deles também aí para nós, Claro. né? Para nós conhecer melhor, bater um papo, viu? E desde já, muito obrigado. Fique com Deus aí a todos, viu? Os pastores, missionários, Sim. que nos seguem aí no canal da JM Loteria. Sim. Sim, tirar uma foto aqui, Show. pausa para foto. É. Mas tá bom, uma boa noite a todos. Até mais, tá? Boa noite. Obrigado. Tchau.